Realmente não tive uma experiência muito positiva aqui, até antes do jogo. Eu não me recordo se foi 2010 ou 2011, mas foi um desses 2 anos. Nós viemos com o Sport Criciúma aqui dentro da Série B e não... Muito bem, vamos começar então a entrevista coletiva aqui com o técnico Daniel Paulista, técnico da equipe do Remo, após esse empate, Daniel, diante da equipe do Criciúma aqui no estádio Heriberto Wilson. O jogo perdido até finalzinho, até os 47 minutos, quando consegue o empate. A sua leitura do jogo, aquilo que foi a partida e esse empate que mantém o Remo invicto na competição. Bom, boa noite. Vejo que foi um jogo difícil, como nós esperávamos, pela qualidade do adversário, mas eu vi o Remo jogando bem à noite, sabe? Sendo corajoso, incomodando a equipe do Criciúma, conseguindo criar boas situações de jogo. Acho que no primeiro tempo o jogo alternou possibilidades de gol para ambos os lados. Talvez o Remo com um pouquinho mais de contundência, né, porque teve uma bola na trave, né, teve uns chutes perigosos, mas o Criciúma também chegou em alguns cruzamentos ali no primeiro tempo que também levaram perigo. Acho que as duas equipes procuraram o gol. E o segundo tempo, o gol logo no início, lógico que favoreceu a equipe do Criciúma, mas o Remo se portou sempre bem dentro do jogo, né, foi para cima, tentou buscar o empate. Acho que o momento muito decisivo foi quando nós fizemos as alterações para ir para o abafa, na metade do segundo tempo, onde nós colocamos 2 atacantes de frente, colocamos 2 homens na beirada e fomos para o mano a mano para ir para a pressão, mas na busca pelo empate. Ainda tivemos a infelicidade que no momento que a gente fez as trocas, o jogador acabou se contundindo, a questão da lesão no ombro, e nós não tínhamos mais outra substituição para fazer, mas a equipe foi muito guerreira, né? Foi muito guerreira porque marcou muito bem, parecia que nós tínhamos um homem a mais no momento dentro do segundo tempo, tanto era a pressão, haja vista que nós fizemos um gol que foi invalidado, tivemos algumas oportunidades para empatar o jogo. Claro que o Criciúma teve alguns contra-ataques pela nossa exposição, que poderia também ter definido, mas é futebol. E aí, praticamente no último lance, uma bola parada, conseguimos um empate, que é um empate com gosto de vitória para nós, que levamos um ponto, que é um ponto importante aí na competição. E Daniel, naquele momento onde o Remo fica com um jogador a menos, pela falta de substituição, o que passou na cabeça do treinador e qual foi a orientação para conseguir reagir tão rápido, né? Em poucos minutos acabou conseguindo um empate mesmo com a menos. Passou muitas coisas, porque naquele momento a gente tinha acabado de fazer, né, as últimas alterações, a última parada, na busca de ir para o abafa final, né, de exposição até inclusive, né, porque nós tiramos um zagueiro, recuamos o Caio para fazer a função, deixamos somente 2 camisa 8, 10, vamos dizer assim, homens que bom passe, de boa chegada, e não tínhamos mais ninguém de contenção, mas colocamos 4 homens lá na frente porque precisávamos empatar, e ainda perdemos nessa infelicidade que você falou. Mas os atletas logo entenderam que nós tínhamos que ir para o tudo ou nada, e a partir daquele momento nós armamos uma outra estratégia, que era marcar homem a homem. Né? Avançamos totalmente a linha para pressionar, porque perdido por 1, perdido por 2, ia ser a mesma derrota. E eles entenderam, fomos para cima e, como eu disse, os últimos 20 minutos parecia que o Remo tinha um jogador a mais, né, que o Criciúma, pelo volume, pelas oportunidades que foram criadas, e quis o destino que premiado com um gol no final, levando o empate aí no final da partida, um ponto que é importante, porque o Criciúma é uma grande equipe, é um bom time, a gente sabe da sua força, e continuamos na nossa caminhada, né? Agora 9 pontos, voltando para casa, para 2 jogos seguidos dentro de casa, onde vamos trabalhar muito para fazer o mando e continuar dentro desse pelotão da frente. Agora, Daniel, esse jogo de hoje aqui mantém o Remo como invicto no campeonato, né? A equipe não perdeu ainda, 3 empates fora de casa e agora vai para mais um jogo dentro de casa contra o Amazonas no próximo fim de semana. O que representa para uma equipe como o Remo, que retorna à Série B do Campeonato Brasileiro? Você volta, né? Você chega no Remo agora num curto espaço de tempo, já consegue essa recuperação boa da equipe. O que representa esse início de Campeonato Brasileiro para a equipe do Remo e para você também como técnico? Olha, eu acho que significa muita coisa, mas todo esse que nós estamos conquistando nesse momento é fruto de muito trabalho, não só do treinador, mas dos próprios atletas, né? Houve uma mudança de postura comportamental, de estímulos, né? Hoje a equipe tem variações, a equipe tem conseguido jogar. Acho que o jogo contra o Criciúma, talvez nesse início de Série B, talvez foi o jogo onde a equipe conseguiu mais trabalhar melhor a bola,
né? Mas não venceu, mas se apresentou melhor, continua sendo muito competitiva quando não tem a bola, e eu acho que isso tem feito muito a diferença na conquista desses resultados. Não, até meu ver, expressivas, porque nós enfrentamos um América, que geralmente está na Série A, o Coritiba está na Série A, o Criciúma está na Série A, então equipes muito fortes, né? E a equipe sempre se portou bem, disputando, lutando com a cara que o seu torcedor quer. A gente viu hoje aqui mais uma demonstração de força da nossa torcida, uma torcida que está jogando junto, que entendeu que existe essa conexão com a equipe, e vamos seguir trabalhando. Temos uma semana muito importante para jogar dentro de casa. Tenho certeza que a nossa torcida vai comparecer em massa novamente e fazer de tudo dentro de campo para buscar mais uma vitória, para nos deixar em boas condições aí na competição. Daniel, até aproveitando, né, Pedro Rocha e Viseu são jogadores que estavam no Criciúma e acabaram reforçando a equipe do Remo, o Pedro Rocha como artilheiro, né? Fala um pouco para a gente da importância desses dois jogadores para a equipe. São dois jogadores que estão contribuindo com a dinâmica da equipe. Acho que o Viseu já fez um gol também contra a Ferroviária, foi importante. O Rocha tem sido mais acionado, mas também muito em função do próprio trabalho que todos estão fazendo, né? E ele está tendo a felicidade das finalizações. Mas eu gosto de destacar o nosso coletivo. Eu acho que o nosso coletivo tem sido muito forte, tá? Porque desde que eu estou aqui, nós estamos alternando a equipe, buscando sempre a melhor formação para o jogo e a melhor formação de entrosamento, e a equipe vem respondendo, né? Jogadores entram, saem, entram de novo, e a equipe está indo, está avançando, né? Então isso nos deixa muito satisfeitos, que o trabalho ele tá dando resultado, né? Hoje, mais uma vez, os atletas que entraram elevaram o ritmo da equipe, levantaram a equipe dentro do próprio jogo, um jogo de adversidade, resultado adverso, e o pessoal que entrou foi para cima, corajoso. Então é isso que tem feito a diferença, e nós temos que continuar trabalhando, plantando isso, porque aí nos jogos nós vamos sempre colher bons resultados. Agora, Daniel, um último questionamento. No começo antes, quando o Remo chegou aqui no estádio, você veio aqui para dar entrevista para a TV, a gente acabou batendo um papo informal rapidamente na beira do gramado ali, sobre uma lembrança que você teve quando veio aqui. Você ainda lembrou, olha, talvez 2010. E quando você esteve aqui, ainda vestindo a camisa do esporte, na oportunidade, né, como jogador de futebol, você mencionou que teve uma lesão grave aqui no Heriberto Wilson. E hoje você tem um atleta seu também saindo, né, ainda no segundo tempo ali, deixando a equipe com a menos, também com uma lesão grave. Eu queria 2 pontos, né, nesse questionamento. Primeiro, lembrar desse momento aí que você teve nessa passagem aqui no Heriberto Wilson, também perguntar se já tem informações sobre como está o Maxwell também agora no final do jogo. Infelizmente, são 2 lembranças, vou dizer assim, uma lembrança comigo e, infelizmente, mais um fato triste, né? Porque sempre quando um jogador se lesiona, é ruim para o atleta, é ruim para a equipe, é ruim para o clube, e a gente espera que o Max, o mais rápido possível, ele se restabeleça, né? Ele foi encaminhado ao hospital, por enquanto a gente não tem maiores informações, deve estar realizando alguns exames, e torcendo aqui para que não seja nada grave, que ele possa o mais rápido possível retornar, porque eu particularmente não tive uma experiência muito positiva aqui, até antes do jogo. Eu não me recordo se foi 2010 ou 2011, mas foi um desses 2 anos. Nós viemos com o Sport Criciúma aqui dentro da Série B, e num lance com o Schwenk, que era o centroavante do Criciúma na época, pode ser, eu acabei fraturando o tornozelo, né, me lesionando no jogo, aí fratura e toda uma dificuldade depois de recuperação. Então eu sei particularmente na própria pele que não é fácil, né? Mas vamos estar do lado dele, apoiando, para que logo ele esteja de volta e possa estar nos ajudando dentro de campo. Isso então, técnico. Perguntou Paulo Cacheado da Rádio Clube. Daniel, cara de 4 atacantes, mais uma estratégia para chegar ao empate? A gente foi fazendo alterações, primeiro para dar energia, onde nós começamos a entender que o ritmo da equipe começou a diminuir, mas naquele momento, como tínhamos o resultado adverso, também tínhamos que mudar a estratégia de jogo, e as alterações, acredito, surtiram efeito. As últimas, principalmente naquele momento, fomos para o tudo ou nada, né, para abafar o adversário, para pressionar ainda mais aquilo que já vínhamos fazendo, e vejo que surtiu efeito, né? Mesmo com toda a dificuldade de ter perdido um jogador logo em seguida pela lesão, mas a equipe foi muito valente, foi muito corajosa e nos deixou muito satisfeitos, porque não é fácil jogar aqui. Levamos um ponto importante, o Remo fez uma boa apresentação, jogou, procurou o seu resultado,
não conseguiu a vitória, mas sai com um ponto que é um ponto importante e que nos mantém ali entre os primeiros. Jogo do adversário. Eu vi o jogo equilibrado, acho que o primeiro tempo, principalmente, alternância de momentos, né? O Remo com boas chegadas, principalmente no início, os primeiros 15 minutos, teve uma bola na trave e outras situações. Aos poucos o Criciúma também melhorou dentro do jogo, mas foi um primeiro tempo, no meu entendimento, onde as duas equipes procuraram o resultado, né? Procuraram o gol inicial. Claro que o Criciúma, por jogar dentro de casa, teve um pouco mais de posse de bola, mais cruzamentos, mas o Remo nunca deixou também de atacar, de ser perigoso. O gol logo no início do segundo tempo mudou um pouco a dinâmica da partida, mas aos poucos o Remo foi novamente se encontrando, né, se restabelecendo e começou a ser mais dominante, principalmente a partir do momento onde as alterações começaram a dar mais energia, e depois com as alterações táticas a equipe cresceu muito no jogo e fez um segundo tempo muito superior, né? Os 20 minutos finais, 25, foi uma pressão muito grande, onde tivemos um gol anulado, outras situações ali para empatar, e quis o destino que, devido a essa pressão toda, mesmo com um jogador a menos durante 20 minutos, a equipe encontrasse o seu gol de empate, que saímos daqui com um ponto importante. A pergunta do Michel antes do Grupo Liberal. O resultado, sem dúvida, foi muito importante para o Remo, até pela forma que aconteceu. Porém, gostaria que você avaliasse a mudança de postura do time jogando fora de casa contra um adversário diferente do que apresentou contra o Curitiba. O quanto jogar de igual para igual lhe anima? Olha, a postura da equipe continua sendo muito boa. Eu vi mais uma vez uma equipe competitiva, eu vi mais uma vez uma equipe vibrante dentro de campo, coisa que aconteceu em todos os jogos, no meu entendimento. É claro que isso é futebol, né? Vai ter dias que nós vamos jogar bem, como foi hoje, na minha visão, mas não vencemos. E vai ter dia que nós vamos jogar talvez um pouco abaixo contra o Curitiba, como foi o caso, a equipe do Curitiba foi melhor, mas vencemos a partida. Isso faz parte, até disse para os atletas. No primeiro jogo contra a Ferroviária, nós saímos lamentando porque deixamos escapar a vitória tomando um gol no final. Hoje nós saímos daqui comemorando porque fizemos um gol também nos últimos segundos do jogo. Então, é do futebol, é claro que tudo tem um aprendizado, tudo tem um porquê, mas eu volto a dizer, eu acho que o Remo está no caminho, acho que o reflexo da arquibancada também mostra o que o torcedor está enxergando. Mais uma vez, o nosso torcedor nos apoiou aqui em grande número, né, o tempo todo, jogou junto com a equipe e no final retribuiu todo o esforço que a equipe teve dentro de campo na busca desse empate. A pergunta do Tilon do Diário do Pará. O quanto pode ser o diferencial para a próxima partida o fato de ter uma semana cheia de treinos e descanso? Importante, porque vamos conseguir trabalhar, recuperar atletas, né, do desgaste físico. Nós entramos também numa sequência de jogos grande, com viagens muito longas, né, Ribeirão Preto, Araraquara, próprio Criciúma, sempre nunca voo direto, né, porque não tem voo direto para esses lugares, mas a equipe sempre correspondeu, né, foi vibrante, foi guerreira, foi valente, e hoje mais uma vez isso ficou provado. Agora trabalhar bem a semana para que contra o Amazonas, junto com o nosso torcedor, fazendo essa conexão, tendo na atmosfera do Mangueirão a nossa fortaleza para tentar buscar mais uma vitória. Pela forma como o Remo joga com camisa 10 seria o diferencial, qual a situação física atual do Meia Regis? Eu acho que hoje nós atuamos com 2 volantes, dando um pouco mais de liberdade ao Jaderson, para que ele pudesse se aproximar mais dos 3 atacantes. Acho que todos fizeram um bom compreendimento. Aquilo que eu disse é futebol, teve momentos bons, momentos de alternância de jogo, né, na minha avaliação. Acho que o Regis tem aí tido bons treinamentos. Acredito que contra o Amazonas a expectativa é que ele já esteja à disposição, mas claro que passa por uma avaliação diária, mas assim, eu gosto de destacar sempre a força do coletivo, né? Nós estamos vivendo um momento de resultados, de performance, que é fruto do trabalho de todos, né? Então, precisamos de todos, o campeonato é longo, hoje, infelizmente, o Max teve uma situação difícil, de uma possível lesão que vale tirar por um período de tempo. Nós tivemos suspensão hoje, a volta do Sávio, que foi lá e fez uma boa partida, na suspensão do Alan. Isso vai acontecer, lesões, suspensões, mas a gente tem que ter um grupo forte, com uma boa reposição, para que todos possam estar sempre preparados para ajudar quando forem solicitados.